uns 3 anos mais uma aula. Hoje a gente vai ver a unificação italiana. Na próxima aula vamos ver a unificação alemã e vamos ver se você consegue juntar as duas, porque precisa, tá? A unificação italiana e a unificação alemã são as unificações tardias da Europa, isto é, países europeus que se unificaram tardiamente. Na verdade, se você pensar, a história da Europa, tipo de país, pode ser dividida de forma didática em 3 momentos. Os precoces, países que nasceram precocemente, a saber, Portugal e Espanha. Um monte de país que surgiu no período intermediário, que seria um período considerado normal, aí inclui, por exemplo, França, Inglaterra, Áustria, tá? E países tardios, que demoraram muito e acabaram passando do que seria o prazo normal para nascer. No caso, é Itália e Alemanha. Então, repetindo, para se lembrar, países precoces, 2, Portugal e Espanha. Isso vão ajudar, inclusive, na expansão marítima. Países tardios, 2 também, Itália e Alemanha. Tá? Vamos ao caso italiano. Tá aqui. Primeiro a gente vai discutir por que a Itália demorou um pouquinho. Tá? Aqui você vê a Itália, não Itália, mas Península Itálica, e ela era formada por reinos independentes, como esse, que é o reino piemontês. Tá? O reino piemontês, que é esse. Esse reino é liberal, e é importante que você se lembre dele, pois é os piemonteses que vão liderar o processo expansionista de unificação. Tá? Além do piemontês, tinha o reino da Sicília, ok? Reino das duas Sicílias. Você tinha as terras da igreja, chamadas estados pontifícios. Tá? Você tinha cidades-estados, ou seja, cidades que tinham total independência. A mais importante de todos era Veneza. Vamos ler comigo aqui, ó. Na segunda metade do século XIX, o Bundestag estava dividido em vários reinos. Eu citei o mais importante, que é o de Piemonte, os reinos da Igreja e o reino da Sicília, tá? Que eram estados independentes. Também tínhamos interesses de famílias nobres na região, sobretudo a Áustria, que está aqui, e a França, que não está aparecendo direito, mas está aqui, ó, tá? Interferindo nas áreas, como Savoia. Tá? E, nesse contexto, não havia unificação, nem do território, nem das leis, nem da economia. Tá? Um grupo de nacionalistas piemonteses começou a defender a unificação, mas ele tinha algumas dificuldades. Primeira dificuldade, a interferência francesa nessa região. Segunda dificuldade, e talvez maior do que esta, a interferência austríaca nessa região. A Áustria protegia, por exemplo, Veneza. Então, era muito difícil um reino pequeno desse enfrentar o Império Austríaco. Para piorar, a França, na época, era governada por um homem chamado Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, que se tornou, inclusive, imperador da França na segunda metade do século XIX, a partir de 1853. E Napoleão III havia feito um acordo com o Papa e, portanto, as terras da Igreja eram protegidas pelo Estado francês, pelo exército. Entendeu meu problema piemontês? Se eu ataco a região de Veneza, eu incomodo a Áustria. Se eu ataco as terras da Igreja, eu incomodo a França. E, portanto, era muito difícil. Mas eu vou te adiantar uma historinha da outra aula. Quando a Alemanha começou a sua unificação, ela vai entrar em guerra com a Áustria e depois vai entrar em guerra com a França. E, portanto, no primeiro momento, ao entrar em guerra com a Áustria, os piemonteses puderam invadir Veneza. Depois, quando a Alemanha entrou em guerra com a França, os piemonteses puderam atacar as terras da Igreja. Portanto, talvez seja justo dizer que boa parte da unificação italiana se deve à unificação alemã. Tá? E dentro desse processo, apareceram os personagens famosos. Tá? Vamos a eles. Eu só tirar aqui o apontador. Olha lá. Mazzini, Garibaldi e Cavour. No fundo, por causa da história do Brasil que você vai estudar, o Garibaldi vai aparecer na matéria, porque ele participou da Guerra de Farrapos, aquela que aconteceu lá no Brasil durante o período regencial e do Segundo Reinado. Mas é Cavour que eu vou pedir para vocês memorizarem. Cavour é o líder do movimento piemontês. Cavour é o líder do exército piemontês que vai fazer a unificação. Enquanto Cavour liderava a unificação, que praticamente tomou todo o norte, aqui, ó, todo o norte, o nosso querido Garibaldi montou um exército popular, chamado Camisas Vermelhas, e esse exército popular começou a unificação no sul. Então, eu tenho uma diferença meio grande aí, ó. Eu tenho uma unificação mais do norte, no centro da Itália, com tendência burguesa,
liberal, ligado ao Estado piemontês, e eu tenho um movimento mais sulista, popular, de uma região mais agrária e mais pobre. Apesar da participação de Garibaldi, de Cavour no processo, quando os dois exércitos se unem aqui, o exército de Garibaldi chega aqui, o exército de Cavour chega aqui, eles resolvem negociar. E Cavour assume o controle total da unificação, formando o Estado. Uma referência importante para a matéria, pensando em Brasil, é exatamente lembrar que Garibaldi lutou em Farrapos e depois participou da unificação italiana. Portanto, é um herói do mundo brasileiro e do mundo italiano. O processo de unificação conta com diversos momentos mais importantes e de batalhas que você pode depois olhar, reolher isso aqui. Mas os mais importantes serão exatamente a unificação iniciada por Garibaldi no Sul, mas a liderança piemontesa de destaque em toda essa região norte, tá? E central da Itália. Quando a unificação acabou, a igreja perdeu suas terras, e isso vai ser marcante na história. A igreja perdeu suas terras. Tá? E aí, o que acontece? Essa igreja derrotada, essa igreja que perdeu suas terras, vai ficar muito insatisfeita. E vai começar a reclamar que a Itália tinha que devolver para ela o que um dia foi dela. O norte cresceu, porque ele ganha a guerra com tendências, né? Com tendências liberais. O sul continuou agrário e mais pobre. Inclusive, muita gente que saiu daí veio para o Brasil naquela história de imigração da Itália para o Brasil, imigrantes italianos do Brasil, vêm dessa região sul, tá? Ocorre a atriz com Alves, como você viu, por meio de acordos, e surge isso aqui, que eu queria que você desse uma atenção maior. A questão romana, que é assim chamamos exatamente porque a igreja não reconhece o Estado e exige a devolução de suas terras. Portanto, desde a unificação da Itália, liderada por Conde Cavour, que aliás vai virar primeiro-ministro, porque o rei é Victor Emanuel, mas lá vai ser uma monarquia parlamentarista, portanto, quem manda é o primeiro-ministro, a igreja não reconhece o Estado italiano e reclama e exige a devolução de suas terras. Esse problema começou em 1870, quando a unificação acabou, e só foi concluído e resolvido em 1929, quando, então, o Papa Pio IX, que não aceitou a unificação, ficou sabendo que o seu sucessor, o Pio XI, assinava um tratado. Portanto, passou de 1870 a 1929, Estado romano e Estado italiano em briga pelo território de Roma. Essa briga, essa querela, só foi resolvida pelo Tratado de Latrão, assinado por Benito Mussolini e pelo Papa Pio XI. Graças a esse tratado, nasceu o que você chama de Vaticano, um dos menores, se não o menor, Estado do mundo. Ok? Você tem um material para estudar, você tem uma lista para fazer. Acompanhe o roteiro que eu lhes passei. Bons estudos e até a próxima.